Qual era a birra de Platão com a democracia? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E hoje tá frio, a Frozen já passou fazendo o let it go dela ali fora, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar, então aproveita para fazer jus a esse conhecimento que eu estou compartilhando e já se inscreve no canal, aproveita e clica no sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. E hoje eu vou falar de um assunto que sempre me procuram para perguntar nas redes sociais, nas salas de aula, que é o pensamento político de Platão. Bom, que Platão foi um divisor de águas na história da filosofia, isso aí todo mundo que me acompanha sabe, afinal de contas, ele foi o grande responsável por preservar o legado e as ideias de Sócrates para a posteridade. Inclusive, a maior parte daquilo que a gente sabe a respeito de Sócrates vem daquilo que Platão, que era discípulo do famoso filósofo ateniense, escreveu nos seus diálogos. Mas não é só isso. Platão construiu toda uma estrutura de pensamento voltada tanto para a teoria do conhecimento quanto para a política e para a educação. A proposta de Platão era a de reformar, de reconstruir a sociedade com base nas suas ideias, nos seus valores. E das muitas obras, dos muitos diálogos que Platão escreveu, certamente o mais famoso deles é a República, que no título original chamava-se Politeia. Muita gente pensa que a República de Platão é uma obra exclusivamente política, o que é mentira. Na verdade, a República é uma obra de engenharia social, como eu costumo dizer para os meus alunos, porque ali Platão apresenta uma proposta para a política, para o governo ideal, mas também uma proposta para a educação, para a organização familiar e para a reestruturação da sociedade com base em um novo pensamento, uma nova mentalidade em torno do que seriam as classes, o próprio conceito de distribuição de riqueza, divisão do poder político, tudo isso é repensado e reformulado na obra A República de Platão. Agora, o ponto de partida da reflexão política que Platão faz na República e que inclusive é algo que a gente pode trazer para a discussão atual é o que ele entende como sendo o conceito de justiça, o que seria a sociedade justa. E esse conceito de justiça que Platão propõe está diretamente relacionado a essa crítica que ele faz à democracia ateniense. Porque o regime político em Atenas, o regime democrático, a gente traduz democracia como o poder do povo, não é exatamente esse o significado, mas poderia ser uma tradução livre, né? O regime democrático em Atenas estabeleceu o conceito de cidadania. Então, dentre aqueles que preenchiam, que podiam participar do processo político porque preenchiam a todos os requisitos, não importava a formação intelectual, não importavam as origens familiares, não importava a riqueza, enfim, bastava o sujeito ter nascido em Atenas, ser filho de pai e mãe ateniense, ser livre, não ser escravo e não ser mulher, que podia participar dos debates públicos e o seu voto teria tanto valor, tanto peso, quanto o voto de todos os outros. E é aí que está o grande problema da democracia para Platão. Porque ele não se conformava com o fato de, numa sociedade, o voto de um filósofo, por exemplo, que passou a sua vida inteira se dedicando ao estudo da política, ao estudo das virtudes, ter o mesmo valor, ter o mesmo peso do voto, por exemplo, de um camponês ou de um comerciante. E isso não tem nada a ver com o conceito de classe social, de alguém ser mais rico ou mais pobre e, portanto, ter mais ou menos direitos. Não. A questão para Platão é que a política deveria ser exercida somente por aqueles que tivessem a qualificação intelectual necessária para isso. Então, o problema, por exemplo, de o camponês ou de o comerciante poder votar, segundo Platão, é o fato de esses grupos da sociedade não terem passado por um processo de formação intelectual que os qualificasse para o exercício da política. Porque, afinal de contas, como é que alguém poderia governar com virtude? Como é que alguém poderia governar pensando no bem comum, no bem da sociedade, pensando em valores elevados, como, por exemplo, a justiça, se não tivesse passado por uma formação que lhe permitisse entender o significado dessas virtudes? E é por isso que na obra A República, Platão propõe um modelo educacional que ele chama de paideia, que deveria justamente
identificar as qualidades intelectuais dos indivíduos e direcionar esses indivíduos para carreiras, para funções, de acordo com as suas vocações manifestadas ainda na infância e na adolescência. Então, por exemplo, aquele que durante a sua escolarização manifestasse uma vocação para o comércio, ou para o artesanato, ou mesmo para as atividades agrícolas, seria direcionado para aquilo que Platão chamou de classe econômica, o conjunto de cidadãos responsáveis pelo sustento econômico da sociedade. Ainda aqueles que manifestassem vocação para as armas, vocação para a defesa, seriam direcionados para o exército. E por último, aqueles que manifestassem uma vocação intelectual, que manifestassem aptidão para a filosofia e para os estudos mais elevados, não só seriam direcionados para essa atividade específica, como seriam preparados para o governo. Ou seja, Platão entende que na sociedade ideal, na sociedade justa, o governo, o exercício da política, deveria ser competência dos filósofos. Porque, segundo ele, somente os filósofos teriam uma compreensão mais acurada da realidade e poderiam colocar em prática no exercício do governo todo o conhecimento acumulado e todas as virtudes edificadas ao longo da vida. Obviamente, esse tipo de governo é utópico. Não dá para a gente estabelecer um regime político no qual apenas os filósofos possam exercer, até porque a gente sabe, né, numa sociedade, aqueles que se dedicam à filosofia, que se dedicam ao conhecimento racional, são a esmagadora minoria. Mas a gente pode trazer essa reflexão para a realidade e pensar, será que a nossa sociedade está de fato apta para o exercício da política? Será que os cidadãos do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo são de fato intelectualmente preparados para escolher seus representantes, para emitir as suas opiniões? Ou será que falta uma formação educacional mais acurada, que de fato prepare os indivíduos para a vida pública? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.